Tudo bem com vocês? Eu sou o Geordival, um pequeno canal para falar sobre futebol, canal esse criado durante a pandemia para manter a chama da resenha viva. Gostaria de agradecer aos novos inscritos do canal, muito obrigado a todos vocês aí pela força. E nesse canal a gente fala de futebol, na maioria das vezes sobre o Galo, mas às vezes eu falo de outros assuntos também. Mas nesse vídeo de hoje o assunto vai ser o Galo. A gente vê o Galo fazendo grandes contratações e caras, gastando muito, e a imprensa criando novamente o termo Selegalo. Eu não sei quanto a vocês, mas isso me causa arrepios. Eu não gosto de lembrar dessa expressão Selegalo. O Cuca não consegue encaixar o time, a torcida cobra, muita gente pede a demissão do Cuca e muita gente quer a demissão do Cuca e a contratação daquele que seria o plano A da diretoria, o Renato Portaluppi, também conhecido como Renato Gaúcho. Cara, eu conheço alguns torcedores do Galo que não querem ver o Renato nem pintado no Galo. Distância do Renato Gaúcho do CT do Galo. Isso tudo não é por ele ter jogado lá no Flamengo, ter sido lá o carrasco da Copa União de 87, nem por ter jogado no rival. É por ele não ter jogado absolutamente nada quando ele vestiu a camisa do Galo, e o Renato Gaúcho é o grande símbolo do fracasso da Selegalo. Então, se você não se lembra dessa época, da famosa Selegalo, que foi um dos grandes fracassos de nossa história, senta que lá vem história, como diria aquele programa, para essa história que envolve muito dinheiro e pouco futebol. Para entender o grande fracasso que foi a Selegalo, a gente precisa voltar um pouquinho antes no tempo, ao ano de 1992, ano em que o Galo conquistou a primeira edição da Copa Comebol, recém-criada para ser uma espécie de Copa da UEFA da América do Sul. Foi o nosso primeiro título sul-americano, um título muito comemorado pela torcida à época, mas que ao final do ano essa equipe foi praticamente toda desfeita. Apenas 3 jogadores do time campeão restaram no elenco. A começar pelo goleiro, que acabou vencendo uma eleição, entrou para a política, o João Leite, e está na política até hoje. Os outros jogadores foram saindo, cada um por alguma razão, jogador vendido, jogador saindo, e aí apenas 3 jogadores sobraram deste elenco, e o Galo precisou ser totalmente reconstruído para o ano de 93. E em 1993, nós tivemos aquele time que, na minha opinião, é o pior time da história do Galo. O time de 93 era muito, mas muito ruim. Era assustadoramente ruim. E aí você pode estar se perguntando, como você pode dizer que o time de 93 era tão ruim se o de 2005 caiu? Você não pode falar que o de 93 é o pior da história é o de 2005. O resultado do time de 2005 é o pior resultado da história, mas o futebol praticado em campo de 93, sem dúvida, é o pior da história do Galo. E aí você pode estar se perguntando, como um time tão ruim assim não caiu? Bom, não caiu porque o regulamento do campeonato de 93 previa que as equipes que estavam no grupo A e no grupo B, e ali estavam as principais equipes do Brasil, as equipes de maior torcida, né? As equipes que faziam parte lá do chamado Clube dos 13, que essas equipes não seriam rebaixadas aquele ano. Se você não se lembra do campeonato de 93, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, chamado O Bizarro Campeonato de 93, onde eu conto essa história, onde eu conto como que esse campeonato foi organizado para evitar que as equipes grandes fossem rebaixadas. Bom, o Galo estava num grupo que era imune ao rebaixamento, estava lá no grupo B, mas mesmo assim fez uma campanha muito ruim. O Galo terminou em último lugar no grupo. O Galo venceu uma partida, empatou 2 e perdeu 11, somando assim 4 pontos. Naquela época a vitória valia 2 pontos. A equipe marcou 7 gols e tomou 21 com um saldo negativo de 14. Foi a pior equipe do grupo e, na classificação geral, eram 32 equipes naquele campeonato, o Galo terminou em 32º, foi o último colocado.
e só não foi rebaixado, como eu disse, porque o regulamento previa que equipes do grupo A e do grupo B não sofreriam rebaixamento aquele ano. E aí, depois desse fracasso no campeonato de 93, o presidente do clube à época, o Afonso Paulino, resolveu abrir o cofre e fazer contratações. E o Galo resolveu que ia montar um grande time para o ano de 1994. Nascia aí o projeto da Selegalo. Dizem que todo grande time começa com um grande goleiro. Não foi o caso da Selegalo. Quem estava lá fazendo as contratações não pensou muito nessa norma do futebol e manteve os goleiros que já estavam lá, no caso o Assis e o Humberto. E essa decisão de não ter contratado um grande goleiro vai fazer toda a diferença, iria fazer toda a diferença no final do ano de 94. Para a lateral direita, o Galo trouxe Luiz Carlos Vinck, que é um grande lateral da história do nosso futebol. À época, o Luiz Carlos Vinck ainda disputava uma vaga na seleção brasileira, disputava uma vaga ali junto com o Jorginho e com o Cafu, portanto um grande jogador. O Galo trouxe dois estrangeiros, os uruguaios Fernando Rosa e o zagueiro Canapics, que jogava na seleção do Uruguai. Essa é uma foto da seleção do Uruguai antes de enfrentar o Brasil, naquele famoso jogo das eliminatórias do retorno do Romário. Trouxe o zagueiro Adilson, esse que hoje é treinador, que é conhecido como Adilson Batista, foi um grande zagueiro da história do nosso futebol, brilhou muito, especialmente com a camisa do Grêmio. Darcy, meio-campista que havia arrebentado no campeonato de 93, jogando pelo Santos. O centroavante gaúcho, que havia sido campeão brasileiro pelo Flamengo no ano de 1992. O Galo repatriou o Éder Aleixo, lendário jogador da equipe, já em final de carreira, mas ainda com lenha para queimar. E as duas principais contratações daquela equipe, os dois craques daquele time, o Neto, esse que hoje é comentarista e que havia feito a sua carreira jogando no Corinthians, jogou muita bola em 1990 e 91, já não estava lá numa grande fase, mas o Galo resolveu apostar no Neto, que já tinha saído do Corinthians, tinha ido jogar na Colômbia, já vivia algumas dificuldades em relação à sua parte técnica e física, mas chegava como uma grande estrela daquele time. E o Renato Gaúcho, que tinha jogado aqui em 92 pelo Cruzeiro, saiu para jogar no Flamengo e naquele momento ainda era um dos grandes craques do futebol brasileiro. Além disso, o Galo ainda contava com uma jovem promessa, o atacante Reinaldo, que em meio àquela confusão daquele time ridículo de 1993, o Galo acabou conseguindo revelar um atacante promissor e extremamente talentoso. Além do atacante Reinaldo, que até então não tinha dado o ar da sua graça, ainda não tinha rendido com a camisa do Galo. Se todo grande time começa com um grande goleiro, termina com um grande treinador. Não foi o caso também do Galo. Quem estava montando a Selegalo, além de não ter ido atrás de um grande goleiro, também não foi atrás de um grande treinador. O Galo apostou em Vantuir Galdino. Vantuir Galdino é um ex-jogador da equipe, foi campeão brasileiro em 71 e havia feito um trabalho interessante em 92. Ele chegou para resgatar um time que ia muito mal no Campeonato Brasileiro e iniciou a campanha da Copa Comebol. E aí, a direção do Galo achou por bem trazer de volta Vantuir Galdino. A torcida estava super empolgada, a torcida lotou o Mineirão para assistir o time treinar, e naquele momento todos achavam que o Galo ia bater de frente com o Palmeiras, que tinha o projeto da Parmalat, e com o São Paulo de Tele Santana. A estreia, o Galo venceu o Valério por 3-0, com quase 37 mil pessoas no Mineirão. Neto fez o gol de falta, o primeiro gol daquela partida, aliás, o único gol, é a única coisa que ele fez com a camisa do Galo. No segundo tempo, o garoto Reinaldo entrou botando fogo no jogo, fez o seu gol e Renato Gaúcho também. 3-0 para o Galo, a torcida saiu do estádio com a sensação de que naquele ano era tudo nosso. Mas logo as coisas começaram a dar errado.
o Galo acabou mandando embora o Vantuir Galdino e trouxe Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, que sempre foi lá muito amigo do Renato Gaúcho, e dizem que Renato teria indicado o treinador para comandar a Sele Galo. A coisa não deu lá muito certo. Naquele campeonato mineiro, o Galo ficou a 10 pontos do rival. Aquela época, o campeonato mineiro foi disputado no sistema de pontos corridos e o Galo terminou 10 pontos atrás do Cruzeiro. Naquele ano, lembrando que a vitória valia 2 pontos. Na Copa do Brasil, o Galo teve dificuldades contra o Vila Nova de Goiás, contra o Remo, mas conseguiu se classificar e acabou sendo eliminado pelo Vasco da Gama. O Galo perde no Rio por 3-1, no jogo da volta faz os 2-0 que precisava, mas estranhamente depois do segundo gol parou de jogar, o Vasco rapidamente empatou, virou o jogo e ao final venceu por 4-3. O que se conta em relação a Sele Galo é que os jogadores viviam numa grande farra, faziam muita festa fora de campo, especialmente os dois grandes craques daquele time, Neto e Renato Gaúcho. Em campo, os dois não jogavam absolutamente nada, mas dizem que fora de campo arrebentavam aí nas noites de BH. E depois de um primeiro semestre de muito fracasso, iniciava a fase do Campeonato Brasileiro e o Galo traz Levir Coupe. Essa foi a primeira passagem de Levir Coupe pelo Galo. E com a chegada de Levir Coupe, algumas peças foram sendo trocadas no elenco do Galo. Luiz Carlos Vinck sai, chega Dinho. Os uruguaios Fernando Rosa e Canápiques também vão embora e o Galo traz de volta Luiz Eduardo, que havia sido campeão da Conmebol em 92. E o Neto vai embora, vai jogar no Santos, terminando assim a sua fracassada passagem por Minas Gerais com a camisa do Galo. Aliás, todas as vezes que o hoje comentarista Neto gosta de dizer que em Minas torce para o Cruzeiro, eu concordo com ele, porque para ter jogado tão mal assim com a camisa do Galo, tem que ser cruzeirense mesmo. O Neto saiu, o Renato Gaúcho ficou, mas naquele momento a gente já não encarava mais o Galo como uma seleção, não tinha mais a ideia de ser Galo. Era um time precisando ser reconstruído e cabia ao Levir Coupe fazer isso. Tinha ainda bons jogadores, entre eles o Renato Gaúcho, mas ninguém encarava mais o Galo como uma grande força, como havia sido no início do projeto em 94. O Campeonato Brasileiro de 1994 ele foi bem diferente também dos outros campeonatos. 93 e 94 foram campeonatos bem diferentes, bem estranhos. Se você não se lembra, eu também fiz um vídeo contando a história do campeonato de 94, chama O Maluco Campeonato de 1994. Vou deixar também o link na descrição para você ou relembrar ou conhecer a história. Bom, o Galo estava no grupo B, junto ali com Botafogo e São Paulo, além de Paysandu, Portuguesa e Vitória. 6 equipes, classificavam-se 4 equipes e as duas últimas iam para uma repescagem. Todo mundo achava que Botafogo, São Paulo e Galo iriam se classificar para a segunda fase do campeonato, e aí Paysandu, Portuguesa e Vitória iam brigar pela última vaga e duas dessas equipes iriam ir para a repescagem. Não foi o que aconteceu. No final das contas, o Galo e o Vitória foram para a repescagem. O Galo conseguiu apenas 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Marcou 8 gols, tomou 10 com um saldo negativo de 2. A repescagem era o seguinte, como funcionava a repescagem? Os 2 últimos iam para a segunda divisão. Só que os 2 primeiros não só se salvavam do rebaixamento, mas também se classificavam para a fase final do campeonato. Olha que maluquice. E aí, no final das contas, o Bragantino e o Galo se classificaram para a fase decisiva do campeonato. Ou seja, dava para ser campeão brasileiro aquele ano, não tendo enfrentado ali boa parte das principais equipes do Campeonato Brasileiro. Nas quartas de final daquele Campeonato Brasileiro, o Galo ia enfrentar o Botafogo do Rio.
E aí o Renato Gaúcho deu a sua cartada final para encerrar de vez a sua patética passagem aqui pelo Galo. Renato Gaúcho havia se machucado e o Levi Coupe havia montado a equipe sem o atacante. Levi usava ali o atacante Reinaldo, que estava numa fase muito boa nessa reta final de campeonato, o atacante Reinaldo, mas que acabou se machucando e não estava ali à disposição para a reta final, e o meia Zé Carlos, que o Levi usava ali para montar um time um pouco mais compacto. Além do Éder, que tinha entrado muito bem na equipe na reta final. Renato Gaúcho estava recuperado e liberado para a partida contra o Botafogo. Mas como o Levi já havia montado a equipe, já havia criado um sistema de jogo no qual o Renato não iria se encaixar, o treinador preferiu deixar Renato Gaúcho na reserva. E aí o Renato Gaúcho não aceitou a reserva, brigou com o treinador e disse que se fosse para ficar na reserva, ele iria embora e não ia jogar mais no Galo. E foi o que aconteceu. O Renato Gaúcho terminava ali, antes do jogo contra o Botafogo, a sua passagem melancólica pelo Galo. E aí, nesse momento, o cara mostra que é um péssimo profissional. Até então não havia jogado absolutamente nada com a camisa do Galo, pelo que dizem aprontava bastante nas noites de BH, e quando a equipe chega na reta decisiva do campeonato, podendo chegar a uma final de campeonato brasileiro naquele ano, um jogador experiente como Renato Gaúcho poderia ser muito útil, poderia ser decisivo, mas naquele momento mostra que não pensava absolutamente nada na equipe e nem no grupo. Renato preferiu abandonar o barco sem se importar muito com a torcida, com a instituição ou com os seus companheiros de equipe. No jogo contra o Botafogo, o Galo venceu por 2-0, gols do Darcy e do Éder, e no Rio perdeu por 2-1, com Reinaldo marcando o gol da equipe. Com esse resultado, o Galo acabou se classificando pelo critério de gols marcados. Na semifinal, o Galo enfrentou o Corinthians, um jogaço na primeira partida no Mineirão. 3-2 para o Galo com 3 gols do garoto Reinaldo. Na volta, o Galo acabou perdendo por 1-0, encerrando assim a sua participação naquele campeonato. O gol do Corinthians foi marcado por Branco, de falta. E lembra no início do vídeo que eu falei que um grande time começa com um grande goleiro e que o fato do Galo não ter contratado um grande goleiro no início de 94 ia fazer toda a diferença no final do ano? Pois é, o gol de falta do Branco foi uma falha clamorosa do nosso goleiro Humberto. Ah, se tivesse contratado um goleiro, hein? Talvez a gente tivesse conseguido até chegar na final do Campeonato Brasileiro naquele ano, mesmo sendo um ano bem conturbado. No final, terminamos o ano disputando uma semifinal de Campeonato Brasileiro, algo que talvez a gente até imaginasse que pudesse acontecer quando estávamos montando a famosa Selegalo. Mas, no geral, o projeto Selegalo acabou sendo um grande fracasso. As estrelas que vieram não brilharam, não renderam absolutamente nada. E no final aquela equipe só chegou onde chegou graças a 2 aspectos. Primeiro, o regulamento daquele campeonato, que fazia com que uma equipe da repescagem pudesse chegar à reta final. E depois, graças à organização da equipe por parte do treinador, que acabava mostrando ali que nem sempre grandes estrelas vão render ali grandes equipes. Talvez uma organização tática e um espírito de grupo às vezes funciona muito mais. A gente não pode chorar pelo leite derramado, certo? Mas às vezes eu fico pensando que talvez o dinheiro daquela Selegalo poderia ter sido usado de uma outra forma. Por exemplo, no ano anterior, em 93, o Flamengo dispensou um jovem meia extremamente promissor porque tinha brigado com Renato Gaúcho. Esse jovem meia foi jogar no Guarani. De repente, o Galo poderia tê-lo contratado. Nome dele, Djalminha. Em 93, Renato Gaúcho estava no Flamengo, fazia dupla de ataque com Casagrande, mas um outro jogador estava se destacando lá no Flamengo, também um jovem que acabou sendo contratado depois pelo Corinthians. Atendia pelo nome de Marcelinho. O Flamengo também tinha um atacante que não
implacava de forma alguma, eterno reserva lá na Gávea. Talvez o Galo pudesse ter tentado contratá-lo. Nome dele, Paulo Nunes. Talvez se viesse Paulo Nunes e não Renato Gaúcho, talvez o resultado poderia ter sido um pouquinho diferente. E já que estamos falando do Rio, o rival do Flamengo, aliás, o Vasco, tinha um atacante também que não estava ainda conseguindo emplacar. Ele acabou sendo contratado aí por uma outra equipe brasileira. De repente o Galo poderia ter contratado esse atacante também. O nome dele, Jardel. Talvez pudesse até ter contratado o Jardel e o Paulo Nunes juntos. Talvez essa dupla tivesse dado certo. Será? Mas, como eu disse, não podemos chorar pelo leite derramado. Mas os erros do passado devem servir para a gente não cometê-los novamente no futuro. Mas às vezes eu tenho lá minhas dúvidas se a gente de fato aprendeu com os erros do passado. Quando a gente olha para aquele time de 2013, foi tudo sensacional, grandes jogadores, ganhamos a Libertadores. Mas vocês se lembram de 2009 a 2013, de algumas contratações que fizemos e que não deram lá muito certo? Alguns jogadores que passaram por aqui, que talvez tenham sido um investimento não muito feliz. E aí, não basta ter dinheiro ou investidores para ajudar, é preciso organização e saber gastar sabiamente. Porque nesse jogo de contratações equivocadas, sempre quem paga o pato é a torcida, que fica esperando grandes conquistas e elas acabam não vindo. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez eu vou pedir para vocês deixarem um like aí para dar uma força. Se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, inscreva-se no canal. Estamos começando ainda para poder manter a chama da resenha viva, né, nesse período aí de pandemia, para a gente trocar uma ideia sobre futebol aqui através do YouTube. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.